A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. A minha saudação a você que está ligado aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? A gente passa a se encontrar a partir de agora para a edição de hoje da nossa Entrevista do Dia. É o telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra. É a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. A Entrevista do Dia começa com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Vocês nos acompanham pelos canais 26 e 526 da NET Claro, para quem tem a TV por assinatura aqui em Farroupilha. Não tem a TV por assinatura? Não tem problema. Segue a gente no Facebook, TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra no Facebook, te inscreve no nosso canal do YouTube, também tem quase 10 mil vídeos produzidos, esse programa fica na íntegra no canal do YouTube, ainda tem o Instagram, também tem o nosso site www.tvserra.tv com os assuntos do momento e um streaming com a programação ao vivo 24 horas e também tem o nosso aplicativo. Vai na tua loja de aplicativos do teu celular, baixa o aplicativo TV Serra Farroupilha, pronto, na palma da tua mão você vai ter a nossa programação. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios hoje o especialista em saneamento básico, o Gustavo Goulart Minuzzi, é o nosso convidado para o programa de hoje, até porque nós estamos falando muito sobre a questão do tratamento do esgoto em Farroupilha, do abastecimento de água no município. O município discute muito se assina ou se não assina um aditivo de contrato com a Corsan Aegea, para mais 37 anos, pelo menos é o que a gente sabe. Enfim, tem muitas questões que estão em interrogações. E o Gustavo vai nos ajudar e muito nesse assunto. Bom, eu quero entrar direto nessa questão do contrato da Corsan. A gente sabe que a Corsan foi privatizada há 2 anos aproximadamente. Hoje nós temos uma Corsan chamada privada, a Corsan Aegea, que pode ser só a Aegea também. E aqui em Farroupilha estamos num momento, como em outros municípios também, de profunda discussão para a assinatura de um termo de aditivo a um contrato já vigente com a Corsan, com o município de Farroupilha. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que são esses contratos que a Corsan está pactuando com os municípios gaúchos. Conseguiu convencer um grande número de gestores municipais a aditar esses contratos, então até o ano de 2062. E como consequência disso, nós temos a formação virtual de um bloco para atendimento desses municípios com a consolidação, então, ou a tentativa de consolidação de uma regionalização que não teve adesão formal dos municípios quando da lei ordinária do Estado do Rio Grande do Sul. Havia um prazo para adesão formal dos municípios e a adesão foi pífia, né? Dos 317 municípios que se intentavam, dentro do sistema Corsan, que aderissem à Unidade Regional de Saneamento Básico 1, 23 aderiram. Muito baixíssimo. Muito baixo. Muito baixo. Então o que acontece? Hoje a Aegea tenta, para além do aditamento dos contratos, já garantir o subsídio cruzado, ou seja, o município que é superavitário, ao invés de ter uma modicidade tarifária através da eficiência do seu contrato, da sua cobertura, não, ele vai financiar os outros municípios. Mas isso era o que fazia a Corsan pública com fim social, porque a Corsan tinha de atuar em municípios que não são rentáveis, não eram atrativos financeiramente falando. No entanto, a Aegea sabe quais são os municípios que são atrativos e ela intenta, muito provavelmente, para que haja um tempo hábil para ela decidir aonde ela quer permanecer atuando até 2062, ela quer garantir o bolo todo. Ela não vai por fatias. Então é por isso que ela não abre mão de nenhum contrato. Ao mesmo tempo, eu te dizia que se houver um processo licitatório, eu antecipo aqui, fique registrado, caso o município de Farroupilha tome a medida legal
que é a medida devida para o processo. Promover uma licitação. Promover a licitação para o abastecimento e tratamento do esgoto em Farroupilha. Justamente. A Corsã, a EGEA, não participará do certame. Por quê? Porque a média do custo do saneamento básico já é da EGEA no Rio Grande do Sul. É o preço da EGEA que vai para as licitações. É o parâmetro. É o parâmetro para a aplicação do fator multiplicador K, que gera o desconto para o melhor preço, que é o critério para escolher o vencedor. Então, por que é que ela viria para a Farroupilha ou para qualquer outro município, onde ela fosse convidada ou intimada a concorrer, então, para que continuasse prestando serviço, para reduzir a tarifa para vencer, se ela teria depois 316 prefeitos na cola dela, dizendo, os contratos são os mesmos, por que é que o meu preço não é tão bom quanto o de Farroupilha? Então, esse recado, esse aviso, eu deixo com certeza. A EGEA não participaria de nenhum certame licitatório no estado do Rio Grande do Sul. Ela intenta permanecer nos municípios pelo advento do aditamento contratual nos termos em que ela o propõe. Tanto que há pouquíssima margem para negociação, há diversas concessões perigosas dentro desse aditamento contratual, perda de autonomia, o prazo do contrato, a possibilidade da prorrogação de um contrato que não tem lastro legal nenhum. Então, hoje nós falamos de 37, mas a verdade é que o contrato é pro tempore, porque se são 37 prorrogáveis, prorrogáveis por quanto? Sob quais critérios? Interesse de quem que sejam prorrogados? Nós estamos falando de um contrato que vai ser prorrogado pelo tempo de 37 anos mais uma vez, então nós estamos falando de um contrato de 74 anos. 74 anos é o risco desse aditamento. São 12 gerações de farroupilhenses. É uma vida. São várias vidas, né? Não, várias gerações. Várias gerações. E o que tem que ficar claro? O aditamento calcifica e consolida tudo isso que a gente entende como uma grande consequência da privatização. Esse aditamento, uma vez assinado, já está dentro das cláusulas, essa possível renovação por mais um período? Está tudo meio que armado nesse sentido? Sim. Meio armado ou completamente armado? Escancarado. A possibilidade de prorrogação. As condições para que haja prorrogação, mas o contrato simplesmente prevê a prorrogação dele mesmo. Então a EGEA tenta, convencendo o gestor municipal, fraudar um processo licitatório que está previsto na legislação e, ao mesmo tempo que faz isso, ainda se habilita para renovar um contrato que não foi licitado. E esse é um dos problemas da proposta de aditamento. Porque o que acontece quando nós estendemos o prazo de um contrato de concessão, ou qual é a causa, ou o motivo, ou a justificativa ainda, para prorrogação de um contrato de concessão? É o equilíbrio, ou o reequilíbrio econômico-financeiro. Sim. Então a EGEA sustenta, e hoje nós temos na imprensa relatos de diretores da EGEA que confessam que a intenção da prorrogação é justamente não aumentar as tarifas, nós estamos falando de um reequilíbrio econômico-financeiro e os contratos de saneamento que podem ser reequilibrados economicamente, financeiramente falando, são os já licitados. Não os contratos convertidos, muito menos os contratos de programa que estão vedados e não existem mais porque a Corsã foi privatizada, e muito menos contratos de programa convertidos em contratos de concessão por um mero aditamento, instrumento precário, para que viajam até 2062. Certo. Bom, então é muito perigoso o assunto, é muito complexo. A decisão, se o prefeito de Farroupilha tomar a decisão de assinar o contrato, o risco é grande. É grandíssimo, e a gente sabe que todos os contratos da Corsã que foram aditados sob muita pressão. Sim. Sobre muito lobby. Muito lobby, muito dinheiro repassado aos municípios, com muitas promessas de investimentos, né? Dinheiro no cofre do município a título de outorga, e a gente falava nos bastidores que há um problema. Pois é, eu não tenho a informação correta, mas para a Farroupilha o valor da outorga estaria sendo colocado em torno de 13 milhões de reais. Como pode ter uma outorga? Porque outorga não faria parte de uma licitação? A outorga é, no lastro jurídico, um dos critérios de classificação e desempate de processo licitatório. A EGEA não pode pagar outorga a um município não tendo concorrido numa licitação, porque não há lastro para esse pagamento. E ao longo do tempo, o instrumento ou a denominação desse pagamento vem mudando de nome dentro das propostas de aditamento. A terminologia. Exato. Então nós tivemos lá atrás outorga
Depois nós passamos a título de delegação de serviços, que não tem lastro legal nenhum. E hoje já existem aditamentos contratuais que simplesmente não dizem a troco de que o município está recebendo ou vai receber aqueles valores. Então a intenção já não é comprometer um repasse financeiro irregular para o município. É interessante? É. Hoje, tendo visitado mais de 60 municípios, conversado com mais de 100 prefeitos do sistema Corsã, a gente já ouviu diversas vezes dentro do gabinete o prefeito dizer que ele não tinha o que fazer naquele momento. Ele havia sido coagido, sob a ameaça de que a EGEA daria as costas para o município se não houvesse aditamento, e ainda havia uma proposta financeira, a título de outorga, que agora disse para vocês que não poderia ter sido paga. E vejamos, nós estávamos saindo do período pandêmico. As prefeituras estavam passando por grandes dificuldades. Se reestruturando. Então eu ouvi com dor prefeitos me dizerem: eu precisava colocar dinheiro no caixa, eu precisava fechar as contas, porque foi um período muito complicado. Sim. Então, assim, foi muito apropriado o momento para que a EGEA fizesse aquilo, porque não se entendia o marco regulatório, não se entendia a proposta do aditamento, nós tínhamos a ameaça de que, contrariando o que está previsto na legislação, a EGEA abandonasse o serviço no município. Ela não pode fazer isso, sim, de forma alguma, e ainda havia uma contraprestação financeira. Então o prefeito disse: bom, eu estou resolvendo o saneamento, e essa é a promessa da EGEA que não se cumpre, estamos indo para o segundo ano de privatização, municípios com promessas de centenas de milhões de investimento não têm 1 metro de barra de uma rede separadora absoluta instalada no município. É isso que vem acontecendo nos municípios, dentre outras coisas, intermitência no abastecimento. A EGEA já tem condenação na justiça por produto fora do padrão de potabilidade, né? São centenas de judicializações no Rio Grande do Sul em questões... Quer dizer, piorou do que já era com a Corsã. A Corsã tinha os seus problemas, as suas mazelas enquanto empresa pública, melhorou bastante depois da lei das estatais. Mas o intento no Rio Grande do Sul há muito tempo era privatizar a menina dos olhos do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro não se contentou mais somente em financiar a infraestrutura. Criou lobbies para adentrar a infraestrutura e acessar dinheiro público. A Corsã, antes de ser privatizada, não poderia acessar bancos geridos pelo poder público. Nem créditos do Finisa, nem o BNDES, nem o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ela estava vedada. Passamos o marco regulatório, privatizamos quase todas as estatais do Brasil e agora sim, todo mundo pode acessar recursos públicos. Inclusive as empresas que sequer tinham dinheiro para comprar as estatais. As estatais foram privatizadas com estruturação e financiamento do BNDES. Tanto no governo passado, quanto neste governo. Sim. Então, nós temos todo esse cenário da intenção de privatizar, de colocar nas mãos de quem movimenta o dinheiro. Então, o sistema financeiro cansou de financiar, passa a operar, mas para operar um problema, assim dizer, como o saneamento, ela quer dinheiro. Então, ela compra, ela vence leilões de concessões, ela entra para operar, mas o dinheiro todo é dinheiro nosso, é dinheiro do contribuinte. É dinheiro que vem ou diretamente via recursos da União ou financiado com juros subsidiados do BNDES. E é o caso também da Corsã. Sim. Eu só quero te fazer uma pergunta, Gustavo, pelo teu conhecimento. Vamos pegar o caso de Farroupilha. Farroupilha tinha um contrato assinado, um aditivo assinado com a Corsã lá em 2008. Agora esse contrato vai até 2033. Iria até 2033. O contrato era assinado entre o município de Farroupilha e a Corsã Pública. Agora mudou a relação. Tem o município de Farroupilha e tem a Corsã privada, a Corsã AEGEA. Com a privatização, a Corsã AEGEA pode deixar o município de Farroupilha de prestar o serviço aqui, ou por ser um serviço público ela estaria impedida? É um serviço essencial e a legislação preconiza que o serviço essencial, mesmo que não haja um contrato de fato, existe a prestação de fato. Então, Farroupilha, que não aditou contrato, que não promoveu licitação, que não trocou o seu modelo, que permanece com a EGEA privada na prestação do serviço de fato, como diz a legislação, tem respaldo legal e tranquilidade para realizar o seu processo, seja ele de municipalização, seja ele de uma nova licitação, para que a EGEA concorra, e eu disse antes, não concorrerá, mas poderia concorrer, porque a lei diz, é um contrato precário, onde há prestação de fato ou
mas sobreveio o termo extintivo. Sim. Esse é o decreto, aquele que eu te falava, o 11.599/2023, que saiu pouquíssimos dias depois da própria assinatura do contrato de compra e venda da Corsã. E esse caso foi completamente ignorado. Essa publicação, essa determinação, essa decretação foi totalmente ignorada. Porque ela reestabelece um instrumento que está previsto no contrato. E que a EGEA alegava que, por força da supressão da extinção automática na lei, então o termo extintivo não tinha validade. No entanto, veio um decreto que disse que sim, se há termo extintivo no contrato, o contrato está extinto. Mesmo com isso, passando a uma prestação precária, ela não pode abandonar o município, respondendo a tua pergunta, Leandro. Então, assim, o prefeito, todos os prefeitos, sempre tiveram todo o respaldo legal e toda a tranquilidade para fazer o devido processo para uma nova concessão. Inclusive fazer a licitação, que a EGEA deveria ter participado em todos os municípios do seu sistema, provavelmente vencido pelo know-how, pela expertise, pelo financiamento que ela tem dos seus grupos financeiros e também pela estrutura que ela já tem no município. Tendo isso acontecido, aí sim teríamos a conversão do contrato de programa para um contrato de concessão. A forma como a EGEA tem contratualizado, pactuado com os municípios gaúchos onde já foi assinado esse aditivo, é correta ou ela é frágil do ponto de vista jurídico? Ela é muito frágil. Ela é muito frágil, tanto ela é frágil que ela é constantemente questionada. Se nós tivéssemos um amparo legal, uma plenitude no que está estabelecido na legislação, não haveria tanta contestação pela forma com a qual a EGEA permanece prestando serviço. E essa contestação, na verdade, só passa a acontecer no momento em que a EGEA assume os serviços e decide de maneira precipitada demitir um quadro inteiro de servidores de carreira, especialistas da Corsã, que eram da Corsã Pública, concursados da Corsã Pública, e começa nos municípios a não entregar o serviço que havia prometido. Então a gente tem intermitência do abastecimento, como eu disse antes, o produto começa a ter problemas fora do padrão de potabilidade, e nós também começamos a afastar cada vez mais o usuário da sua concessionária de saneamento. Porque os escritórios não atendem mais, existem municípios onde não há mais escritórios. As unidades, né? As unidades estão sendo fechadas e nós estamos passando tudo para o virtual. Vai no canal 0800 e outras plataformas. E as plataformas. Sim. Aplicativo, parece que tem um teleagendamento também. Sim. Então, assim, hoje, e aqui falo para os gestores, não há como advir da EGEA qualquer esclarecimento que seja, nem mesmo por ofício, nem mesmo por obrigação legal que ela tenha pela concessão. Já vi ofício da EGEA respondendo, não temos obrigação de entregar. Em outras palavras, claro. Sim, sim. Não temos obrigação de entregar documento algum. Neste sentido. Quando ela tem obrigação de prestar serviço, porque ela presta serviço numa terceirização consolidada, através do aditivo, mas que deveria ter sido consolidado por uma licitação. Então, ela presta pelo município, que é o titular do serviço. Não é ela a dona do contrato e não é ela a dona do serviço. É o município. É o município, E o município decide. A água é do município. A prestação do serviço de abastecimento de água é de titularidade do município. Sim. A água é da União. É da União. É da União. Da União. Então, assim, e a água é da União em parceria, em fiscalização e regulação com os estados. No caso do serviço de abastecimento de água, ele é o serviço de titularidade do município. O município é quem decide se ele vai prestar diretamente ou se ele vai conceder. E ele tem que conceder nos termos da lei. Quando ele concede qualquer serviço, não deixa de ser como contratar uma empresa para fazer a coleta do lixo, contratar uma empresa para pintar os meios-fios das ruas, das calçadas, porque tu não tens pintores no serviço público para que façam aquele serviço, é uma terceirização. É uma terceirização que tem um processo muito mais complicado, muito mais sensível, e é por isso que a gente sempre levanta essa questão. Como é que, com tanta facilidade, se converte um contrato de programa que não poderia ser prorrogado, que tinha prazos e metas limitados até o seu advento, em contratos que irão até 2062 ou mais, em função da possibilidade de prorrogação, sem que isso passe por Câmara de Vereadores, sem que haja controle social através de audiências públicas e consultas públicas, sem que haja atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, porque até isso a EGEA usurpa do município. Porque o município, sendo titular do serviço, é ele quem tem de elaborar a política de saneamento. Hoje a EGEA vem e entrega a proposta do aditamento, dizendo que é o município quem tem que levar o que está no aditamento para dentro do seu plano municipal de saneamento básico.
Então nós estamos fazendo uma inversão daquilo que está preconizado na legislação. Ela apresentou, como eu pincelei antes, um plano regional de saneamento básico. Ela quer agregar dentro de um bloco virtualizado 317 ou 316 municípios com os quais ela presta serviço, ou nos quais ela presta serviço. Só que o que aconteceu? Quando nós tivemos, então, a lei ordinária e foi publicado decreto regulamentando o artigo 4º para que houvesse modalidade e prazo para adesão, os municípios não aderiram, como nós dissemos antes. Tendo isso acontecido, não adianta a EGEA vir agora, mesmo que com previsão de cláusula no próprio aditamento, pedir que o município passe na Câmara uma lei autorizativa para aderir a uma regionalização, porque a regionalização não existe, porque não existe regional consolidada, porque não há titularidade compartilhada entre os municípios que ela intenta colocar dentro dessa regional, porque eles não aderiram formalmente àquela regional, e mesmo assim ela intenta que, virtualizando esta regionalização, ela vai conseguir ter o subsídio cruzado que a Corsã, por ter fim social, tinha. Então, ao invés de dar modicidade tarifária, onde há eficiência no contrato, ela vai poder transitar recursos e, onde houver interesse, ela vai financiar, e onde não houver interesse, talvez ela não financie. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais com o Gustavo Goulart Minuzzi, é nosso convidado no dia de hoje. Gente, que interessante, prestando atenção, é especialista em saneamento básico, então tem que ter muito cuidado, é um assunto que a gente não decide de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro, tem que ser muito bem pensado. E Farroupilha tem conversado, nós precisamos ouvir, dissecar o assunto para depois tomar a decisão. Aliás, o Procurador-Geral do município de Farroupilha, Dr. Valdecir Fontanella, sugere a realização de uma licitação para tratar para a questão da água e do esgoto em Farroupilha. Ele não apoia a assinatura do contrato, de aditivo de contrato que a Corsã, a EGEA, tem proposto ao município. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi
sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O acidente de trabalho é todo o dano que a pessoa tem decorrente do ambiente de trabalho. São pessoas que podem tropeçar, são pessoas que podem daqui a pouco machucar a mão em algum efetivo trabalho, mas também são perdas auditivas por exposição de ruído, são dermatites que você pode ter por contato com algum produto em específico. E o acidente de trabalho tem que ter um cuidado muito importante, porque se ele lesionar essa pessoa, esse trabalhador, para sempre, para toda a vida, que ele não consiga mais recuperar a capacidade, é obrigação da empresa pagar uma pensão proporcional à perda que essa pessoa teve até o término de sua vida ou a expectativa de vida brasileira. Por isso que é muito importante a segurança do trabalho, tanto a fim de não prejudicar a saúde, mas evitar principalmente o acidente durante o exercício da atividade laborativa.
TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, o nosso espaço do telejornalismo local, sempre os assuntos do momento, cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na TV Serra. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agenda a tua consulta, é só ligar 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. O Gustavo Goulart Minuzzi é o nosso convidado no dia de hoje. Ele é especialista em saneamento básico. Gustavo, eu queria te ouvir um pouquinho mais, você já deu algumas pinceladas, mas acredito que possa ter algo mais. Dentro desse aditivo de contrato que a Corsan tem levado aos municípios, a Corsan e a Egea tem levado aos municípios onde tinha a Corsan pública, e Farroupilha é um dos casos também, é um contrato com várias cláusulas, eu não li, mas deve ter várias situações. Quais são os pontos que você chama a atenção, porque daqui a pouco a situação não está bem clara aí, mas ela está subentendida por trás? Eu cito dois que são mais preocupantes, ou muito mais preocupantes do que o contexto todo, né? Porque nós estamos falando de uma proposta que sequer deveria ter sido idealizada para a municipalidade, né? Nós deveríamos ter reconhecido que o contrato foi extinto e ter dado início ao processo para uma nova concessão, ou para o encampamento. E era isso que nós deveríamos ter feito. O encampamento seria a municipalização? A municipalização. Do serviço. Tendo isto não acontecido, nós chegamos até essa proposta de aditamento, e aí nós temos diversas coisas dentro, diversas minúcias desse processo que me preocupam bastante. A perda de autonomia do município face à prestação do serviço é gigantesca. Como eu te dizia, hoje você sabe quase nada sobre quem, como, quando e onde presta esse serviço de saneamento nos municípios do sistema EGEA. Porque os municípios que aditaram tiveram promessas de valores vultuosos em investimentos, para além daquele repasse que eu disse antes, que cada um recebeu a título, então, de ter aditado o contrato. Sim. O que acontece a partir dessa perda dessa autonomia e da supressão das informações, ou da omissão de informações, ou da não inclusão de informações obrigatórias do contrato? Um município que tenha recebido da boca para fora, e no contrato, uma oferta de 100 milhões de reais em investimentos até 2033 para garantir a universalização, não sabe se dos últimos 2 anos para cá foi investindo R$1, 10 ou 100. E onde foi investido? E nós estamos chegando na janela de 27 daqui a alguns dias. E ali nós temos as parciais. E é ali que a EGEA diz que vai começar a investir. E eu posso dizer por quê? Porque a partir de 2027 ela está autorizada a repassar os valores dos investimentos que ela fizer no município para as tarifas. Mais uma vez, não é o setor privado quem vai fazer a universalização. Aquilo que não vem através de banco público ou de fundos da União virá da tarifa do usuário. Ela está autorizada a repassar mensalmente o valor que ela vai investir no município. Então nós teremos uma tarifa maior, sem dúvida alguma, já a partir de 27, provavelmente 28. Então, nós não sabemos o que está sendo... Logo ali. Então, nós não sabemos o que está sendo feito, aonde está sendo investido aquilo que foi prometido, como está sendo investido aquilo que foi prometido, e o município, se solicitar essa informação, não recebe explicação alguma. Então, há uma perda da autonomia, praticamente uma usurpação da titularidade do serviço por parte da EGEA, que não se atentou. E isso já está consolidado. Como já foi falado, é um serviço do município. Esse é um serviço do município. O município decide como vai prestar esse serviço. Exatamente. E existe controle social, existem estudos que têm que ser elaborados, o Plano Municipal de Saneamento Básico tem que ser atualizado, revisado. Nós temos que ter também a matriz de risco dos contratos, a viabilidade econômica e financeira do contrato, e sempre buscando modicidade tarifária. Nós não somos um estado deslocado da nossa federação para fazer diferente do que as outras unidades da federação estão fazendo.
Então, os tribunais de conta de todos os estados, em estudo da Fundação Getúlio Vargas, já verificaram que o critério para a concessão de saneamento é modicidade tarifária. Nós temos uma concessão ocorrida no Rio Grande do Sul pós-marco regulatório, é a de Araricá. Lá a água é mais barata que a da Corsã. Nós já temos a prova cabal de que o preço da Corsã não é o melhor preço. Pelo menos na metade dos seus municípios, nós vamos colocar que, dentro do contexto de atuação em bloco que ela quer propor, dentro de todos os municípios, porque ela não mede a eficácia de cada sistema, ela quer manter o preço médio para fazer subsídio cruzado. Então, o município que é eficiente vai financiar o município que não é eficiente e vice-versa. Só que ela não tem nem estudos para isso. Ela só quer manter a consolidação do lucro, que ela vem aumentando exponencialmente, reduzindo custos operacionais, não apresentando resultados anualmente, como ela é obrigada a fazer, ou o cronograma de obras, ou o status da execução da proposta que ela fez para os municípios e os municípios aceitaram. Então, me preocupa muito essa questão da autonomia. Praticamente uma usurpação da titularidade. A perda de autonomia do município. Exatamente. Tá. Segundo ponto? E o segundo ponto, esse aqui, ele tem fundamentação legal e hoje nós estamos discutindo, avançou na Câmara dos Deputados, uma proposta no sentido de alterar a legislação para fontes alternativas, para que as pessoas que têm os seus poços, as bicas pré-existentes, possam regularizá-las e seguir usufruindo, desde que não haja uma conexão desse sistema hidráulico com o sistema público, né? Então, haverá, e imagino que não há de demorar muito, uma grande discussão acerca das fontes alternativas, né? Que hoje, pelo que a legislação prevê, aliás, hoje não, desde a Lei Nacional de Saneamento de 2007, as fontes alternativas estão vedadas. A Corsã, por força do fim social, é que não levava a cabo essa história de tamponar poço. Ah, a pessoa tem um poço, está desconectada da rede, perfeito. Deixa. A gente está fazendo o nosso serviço, ele tem a água dele lá, está tudo certo. Essa era a Corsã Pública. A EGEA entra justamente com o intuito inverso. Ela vai caçar poços. E ela vai lacrar poços. E ela vai multar pessoas. E ela está multando pessoas. Pessoas que não estão... Só poços artesianos ou qualquer outro tipo de poço? Qualquer outro tipo de poço. Fontes alternativas. Fonte de água. A única fonte... Vertente d'água. Onde houver abastecimento público através da rede pública, que é a rede da EGEA, sim, onde houver qualquer outra fonte, ela será vedada. A pessoa tem que estar conectada na rede pública. Isso por força da lei. Mas aí nós temos algo dentro do contrato e o prefeito que quiser pagar um desgaste desses que durma com o barulho, a prefeitura municipal, a municipalidade é, por força de contrato, obrigada a exercer o seu poder de polícia para tamponar esses poços. Ou seja, a EGEA quer os poços tamponados. Quem vai executar é o prefeito. Quem vai executar é o prefeito, por força do próprio aditamento. Sim. Então, assim, ó, como eu te disse... Só fazendo um parênteses aqui, em Farroupilha nós temos no interior diversos poços artesianos, associações. Eu não sei se vai a rede de esgoto vai para o interior, a rede de abastecimento vai para o interior, mas a gente tem poços artesianos no interior. Onde não houver abastecimento público ou abastecimento da EGEA, permanecem os poços. Sim. As associações... Se chegar a EGEA... Se chegar a EGEA com sua rede, inclusive há uma seríssima discussão sobre a manutenção das associações comunitárias de água. Como é que elas poderiam se manter? E nós estamos estudando, e vamos emitir nota técnica em breve, sobre a possibilidade da Associação Comunitária de Águas permanecer com o abastecimento que ela faz atualmente, na área onde ela atua, para o número de usuários que ela tem, desde que ela se transforme, entre aspas, numa mini concessionária. Ela vai ter de atender os parâmetros que, por exemplo, a EGEA vai atender quando ela tem um município atendido só por poço. Isso vai viabilizar a associação. Isso pode viabilizar a associação. Então nós vamos hidrometrar os usuários vinculados ou associados dessa associação comunitária, nós vamos fazer o tratamento da água, nós vamos fazer a verificação da qualidade da água, periodicamente como ela tem que ser feita, e nós teremos o abastecimento através da associação comunitária. É uma tentativa de redemocratizar o acesso que, na verdade, já está estabelecido. Porque quando a gente fala de fontes alternativas, a gente tem que ter ciência de uma coisa. A lei é de 2007. Ainda que por omissão na fiscalização, todo mundo que tinha um poço em 2007, provavelmente ainda tem um poço abastecendo sua casa em 2025. Sim. Então, esses poços existem. Por força de fiscalização, do poder de polícia, de tecnologias, pode ser que se verifiquem todos os poços que estão perfurados no município. Eu duvido muito. Então significa que esses poços, ou grande parte deles, vai continuar existindo.
Então, se a questão é sanitária, a gente não tem que vedar esses poços. A gente tem que trazer à luz a questão da saúde. Nós temos que fazer com que esses poços abasteçam adequadamente e que a verificação da potabilidade dessa água seja constante. Então, nós temos dentro do contrato a obrigação do município fazer o papel que a EGEA quer, mais uma vez, que o município faça. Deixa eu te provocar com outro assunto, Gustavo. A Corsan já tem dito aqui em Farroupilha, nós temos o marco regulatório de 2033, né, que preconiza que até aquele ano, pelo menos 90% do tratamento do esgoto esteja ocorrendo nos municípios. Nós em Farroupilha temos lá 1%, não sei, tem 400 famílias que estão com o tratamento do esgoto aqui no município. A Corsan já diz que vai tratar 90% do esgoto até 2033. Dá para acreditar? É muito pouco provável e caso venha a ocorrer em termos de índices, vamos considerar que haja um aditamento, ainda que não seja o caminho que se preconiza, mas haja o aditamento e a EGEA tenha de concretizar esse índice de 90% até 33%, ela já tem autorização para fazer em determinados municípios até 40% desse serviço de tratamento de esgoto através do Solutrate, que é um programa que a Corsan Pública desenvolveu para municípios menores que não tinham viabilidade econômica. O que é esse Solutrate? O Solutrate é um caminhão que vai se deslocar por agendamento até as residências cadastradas, que vão ser atendidas por esse sistema, vai retirar o material da fossa e vai levar para uma estação de tratamento de esgoto regionalizada, onde esse esgoto vai ser tratado. Esse é o Solutrate. E há autorização para que 40% dos serviços na cidade seja feito dessa forma. Então, os gestores municipais idealizam a rede separadora absoluta em todo o município, já em nenhum momento colocou isso no papel para ninguém. É só olhar o que tem nos aditamentos. Aonde que está? Aonde que diz que vai ser desse jeito? Ela tem autorização da GERGS, da GESAN, para fazer através do Solutrate, pelo menos 40%. Metade quase, né? Quase metade do município. Quase metade, sim. E o gestor municipal que não atenta, deixa de negociar. Como deixa de negociar a permanência do escritório de atendimento ao público, como deixa de negociar o barganhar, se entender que tem que aditar o contrato, não há outro caminho, enfim, que seja, né, uma guerra de pareceres, afinal, mas deixa de negociar. Olha para o aditamento contratual, não sei o que enxerga e acha viável. Perder a autonomia, assumir responsabilidades, não ter um cronograma que permita visualizar os investimentos que estão ocorrendo no município, que a gente abre a janela no estado do Rio Grande do Sul e não vê obras de saneamento. Quando a gente vê obra de saneamento, é vazamento de rede velha ou troca de hidrômetro que está sendo roubado, que agora nós estamos numa onda de roubo de hidrômetros. No meu município, Frederico Westphalen, nós acordamos com 17 hidrômetros roubados ontem de manhã e água indo fora. Então, o que acontece? Quando tu vê a EGEA trabalhando, é para correr atrás da própria máquina. Enxugando o gelo. Enxugando o gelo. Como eu disse, Frederico Westphalen, cito por exemplo, porque estive bastante envolvido com o processo, promessa de 106 milhões de reais de investimentos em Frederico Westphalen, até 33. Isso, a data da assinatura do aditamento contratual, agosto de 23. Nós tivemos a pintura de 2 ou 3 reservatórios e a conexão de um reservatório de inox na área do distrito industrial. Esses foram os investimentos visíveis. Os invisíveis não aconteceram porque pelo menos o buraco tem que ser aberto para ser feito. Ainda que tu vá enterrar o cano, para enterrar o cano tu tem que fazer obra. Não se viu. 1 ano e 8 meses depois, a EGEA visita novamente o município e agora diz que ela não tem mais 106 milhões de reais de obrigação com o município. Ela tem 96. E a pergunta que eu faço, para onde foram os 10 milhões? Quem é que fiscaliza o que foi feito com esses 10 milhões? Sim. E se nós vamos ter 10 milhões por ano a menos da obrigação da EGEA, como é que a gente chega até 33? Universalizado. Então são essas questões que não se atentam, as minúcias do contrato que são preocupantes e se nós tivéssemos tido um pouco mais de tempo lá atrás, lá em 22, hoje nós estaríamos com todos os municípios do Sistema Corsan discutindo coletivamente, talvez até dentro da FAMURS, que durante muito tempo mais fez o papel de parceira da EGEA e do governo do estado do que parceira do municipalismo. Recentemente não fez diferente quando leva a EGEA para dentro da FAMURS para divulgar o seu plano regional de saneamento básico e não questiona a EGEA como é que ela pretende implementar se a lei ordinária e o decreto não tiveram adesão dos municípios à regionalização.
Então, hoje nós estaríamos discutindo com todos os municípios do sistema Corsã, ainda que com a Corsã privatizada já há 2 anos, o que seria, qual seria o modal, como é que deveria acontecer e, quem sabe, discutindo a regionalização se estivesse efetivada, nós tivéssemos todos os municípios dentro de uma regional e pudéssemos consolidar o que a AGE está propondo, em outros termos. Hoje não há segurança jurídica nenhuma para a proposta que a AGE apresenta. Gustavo, eu preciso te agradecer, tenho que encerrar o programa. Muito obrigado por essa oportunidade também. Nos faz pensar muito e nos faz ficar atentos. Temos que estar atentos, né? Porque se você não lê direitinho o contrato, daqui a pouco o contrato te pega, né? Literalmente é isso. Isso. Leandro, então eu agradeço por esse espaço. É muito bom poder falar, né? E depois de tanto tempo tendo reprimido esse debate vir à tona com tanta força, né, com as câmaras retomando essa conversa, ainda que por infelicidade da prestação como ela vem sendo feita, mas principalmente poder debater o serviço e as possibilidades para a prestação de serviço nos municípios. Obrigado. Sempre bem-vindo à Farroupilha. Gustavo Goulart Minucci foi o nosso convidado no dia de hoje aqui na entrevista do dia. Ele é especialista em saneamento básico. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida.